Olá, amigos, que todos tenham um belo dia, na paz do Senhor Jesus. Vamos recapitular a lição da Escola Sabatina dessa semana. E hoje, sexta-feira, 20 de maio, a lição 8 ela tem como título A Promessa. Abraão foi um dos profetas mais extraordinário e especial que aparece nas Sagradas Escrituras, com quem Deus compartilhou até um determinado ponto o seu plano de salvação, porque da linhagem dele viria Jesus Cristo, o Messias. O seu filho da promessa, Isaque, simbolizava o Filho de Deus, que bem mais tarde apareceria na descendência de Isaque, onde ele foi oferecido como sacrifício, né, pelos pecados do mundo. Deus queria, de uma forma assim didática, imprimir na mente de Abraão o evangelho da salvação para todo ser humano. Temos que saber que Deus se relaciona com o seu povo por meio de pactos, né, e de alianças que Ele, Deus, impõe, né? Estipula as condições para com o seu relacionamento, uma maneira de Deus se comprometer com as pessoas, né? E afirmando como ele agiria e o que espera de cada um. E foi assim com Abraão. Abraão e Sara eram muito idosos e não podiam ter filhos, mas Deus prometeu que ainda teria um filho e que este filho teria muitos descendentes, que se tornaria uma grande nação. O verso para memorizar dessa semana, ele comprova isso. Ele diz: Abraão já era velho de idade, bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Está lá em Gênesis, no capítulo 24, versículo 1. A história de Abraão estava apenas se iniciando com 140 anos de idade, quando ele tem o filho da promessa, Isaque, onde Deus cumpre o que havia prometido. Faltava que Isaque, né, se casasse com uma mulher consagrada e comprometida para com Deus e que tivesse muitos filhos, para dar continuidade à descendência prometida por Deus. A história de Abraão, ela é tremendamente assim, emocionante, porque além de Deus dar uma ordem para Abraão, ele coloca à prova o grande patriarca para testar a sua fé, e ele pede para que ele sacrificasse seu filho Isaque no Monte Moriá. Uma ordem assim que parece ser assim estranha, né, e perturbadora, onde exigiu de Abraão um alto nível de entendimento, de comprometimento e de fé e, acima de tudo, obediência. E ao chegarem no lugar indicado por Deus, que foi o Monte Moriá, para eles fazerem, né, o sacrifício, e juntos estavam Abraão e Isaque, onde eles subiram montanha acima, Isaque com um fardo cheio de lenhas, né, para fazerem o sacrifício, e chegando ao local, eles levantaram um altar. Em um determinado momento, eis que Abraão pede para que seu filho deitasse sobre o altar que eles fizeram. Ele amarra seu filho, ele coloca as lenhas sobre o seu filho, né? E logo após isso, ele estendeu a sua mão, pegou uma faca para sacrificá-lo. Mas aparece um anjo do Senhor que impediu a execução. Ali Deus provou a fé e a fidelidade e a confiança de Abraão. E assim ele também nos mostra, né, que por mais que nós façamos boas obras, as obras não nos salvam. Onde só somos salvos pelo poder e a graça de Jesus, quando nós temos fé no Salvador, Filho de Deus,
que morreu na cruz do Calvário por nós pecadores. E Abraão, ele deve ter compreendido bem que só somos salvos pela graça. A fé do patriarca, mais uma vez, mostrou, né, o caminho da vitória. Ele creu, ele confiou, ele obedeceu. E Deus aprovou a sua atitude e proveu o sacrifício necessário para o lugar do seu único filho Isaque. E não deixou que ele fizesse algum mal ao seu filho. E Deus providenciou um carneiro para o holocausto no lugar dele, né? E a provisão de Deus para a humanidade pecadora foi o seu único filho Jesus, que morreu na cruz por todos nós para nos salvar. E deu o seu único filho para morrer por nós, por misericórdia e amor. E Sara, né, aos 127 anos, acaba morrendo. Pouco tempo depois de saber, né, de presenciar todas as dificuldades que seu filho, o único filho, teve, onde poderia ser imolado. A menção da morte de Sara logo após a história, né, do possível, né, sacrifício de Isaque sugere que ela pode ter sido afetada, né, por esse incidente, ter aflições, e talvez seja uma das consequências de sua morte, que quase custou a vida do seu único filho. Imagina você ter um único filho e esse filho ser morto, imolado, né? Nenhum sacrifício. Ela deve ter se preocupado muito, né? Principalmente por ser mãe. E de alguma forma, Sara também esteve envolvida, sabe, nas provações com seu marido. Ela também foi um item, né, um elemento da promessa, porque ela saiu da sua casa, da sua parentela, da sua família, para seguir Abraão, acreditando, né, nas promessas de Deus. E assim ela esteve durante toda a caminhada, nas viagens, tendo dificuldades, aflições, recebendo provocações de povos vizinhos, né? E também ela teve alguns erros junto com Abraão, alguns lapsos, né, de fé, que é mencionado lá em Gênesis, capítulo 12, versículos de 11 a 13. Abraão quis honrar a sua esposa após a sua morte. E foi ao encontro, né, dos líderes hititas, lá em Hebrom. Eles pediram uma caverna especial assim, para enterrar a sua esposa, onde acabou adquirindo, onde ele pagou bastante caro, né, por esse lugar, embora Deus já havia prometido esse mesmo lugar e toda a região de Canaã, todas aquelas terras, né, para o próprio Abraão. A morte, né, e sepultamento de Sara na terra prometida de Canaã indicavam, né, que Deus cumpriria a promessa de dar essas terras, né, à descendência de Abraão. Isaac foi o filho prometido pessoalmente pelo próprio Deus a Abraão e Sara, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 17, versículo 19. E em Isaac, né, consistia o plano de Deus, né, em relação à descendência de Abraão. Era dali que seriam os filhos e que povoariam, né, toda a terra. Por isso, seu pai lhe dava uma educação assim muito exemplar, né, para que ele pudesse andar nos caminhos de Deus, sendo uma pessoa comprometida com o Senhor. E Isaac tinha assim um temperamento tranquilo, manso, era obediente, afetivo, né? Muito ligado à sua mãe Sara, e sentiu muito a morte de sua mãe. E naquele momento precisava assim de uma esposa para aumentar a descendência e cumprir a promessa de Deus. E Abraão, ele tinha assim muitas preocupações, né, com o seu filho, para que ele não se encontrasse, para que ele assim
não se desviasse, né, dos caminhos, e que ele encontrasse assim, uma mulher de valor, uma mulher temente a Deus. E por isso ele orava dia e noite para que Deus mostrasse esta futura esposa de Isaac. E Abraão alertava bastante para que o filho Isaac, que ele não tivesse amizade e não se relacionasse, né, com as mulheres cananeias, paus vizinhos, né, que eram idólatras, gostavam de libertinagens, né, muita liberdade sexual, e ele não queria que seu filho caísse em ciladas, né, com esses povos. E Abraão tomou assim alguns cuidados, né, relacionados ao seu filho Isaac. De imediato ele já fixou residência do próprio filho ali na Terra Prometida, perto dele, que ele pudesse observar e que casasse com alguém de sua linhagem. E Abraão pede a seu servo, assim, Eliezer, que era um homem assim íntegro, né, consagrado, de confiança, um homem de oração que já acompanhava o patriarca desde da saída da cidade de Ur dos Caldeus na Babilônia, um homem realmente de muita oração, reto, para que ele ajudasse a procurar essa esposa para o seu filho Isaac. E depois de muitas orações, tanto dele Abraão, assim como de Eliezer, né, orando para que Deus mostrasse a esposa para o seu filho Isaac, e eis que aparece Rebeca. Embora fosse o plano divino de obedecer, né, o exercício de sua liberdade, né, porque ela poderia recusar, ela poderia não querer casar com Isaac. Assim ela exerceria seu direito, né, e era possível que ela não quisesse ir. Mas tudo correu muito bem, Deus atendeu as orações, Rebeca teve uma atitude espetacular, uma moça digna, né? E acompanhou Eliezer, né, para ser apresentado até Isaac, que acabou se encantando e casando com ela. Abraão acabou casando novamente também, após a morte de Sara, onde ele contraiu um matrimônio com sua concubina chamada Quetura. E eles tiveram assim 6 filhos, né, que foram mandados embora pelo próprio Abraão, que eles foram assim para o norte, para o oriente, né, se espalhando ali pela Europa e Ásia, que fala lá em Gênesis, seu capítulo 25, nos versículos 1, 3 e 6, onde Abraão teve esta atitude com a preocupação realmente desses filhos com as concubinas, né, não interferisse na vida de Isaac, na sua comunhão com Deus, e não houvesse atritos, né? Com isso Abraão fez uma distinção clara entre os descendentes, né, da promessa, que era Isaac, e os demais filhos com as concubinas, né? E após o falecimento de Abraão, as preocupações eram com os bens, né? Mas Abraão ele deixou bem claro no seu testemunho e em cartório, ele fez a divisão dos bens, deixando totalmente as suas fazendas, a sua riqueza, seus animais para Isaac, e dando apenas pequenas coisas, né, e presentes para os demais filhos, né, que também aparece no capítulo de Gênesis 25. Mas o maior legado, né, que Abraão deixou para Isaac não foram as riquezas, os bens materiais, e sim deixou uma bela educação para esse seu filho Isaac, assim como ele foi muito bem criado por Sara, que encaminharam esse menino para que ele sempre fosse consagrado a Deus. E este era o maior
maior riqueza que Isaac poderia ter, esta riqueza espiritual, para que ele se fosse comprometido com Deus. E você, meu amigo, minha amiga, que você também possa dar uma educação para os seus filhos, você ensine-os nos caminhos que eles devem andar, ao lado de Deus, pessoas íntegras, né, que conheçam a verdade, que busquem a salvação, esse presente dado por Jesus na cruz do Calvário, porque Ele quer levar você e a sua família para as mansões celestiais. E sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.